Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam aí na paz de Cristo. Nós queremos agradecer a presença de vocês aqui nessa transmissão, através desse conteúdo, desse vídeo, que possamos nesse momento aproveitar cada instante aqui estudando a palavra de Deus. Esse é o nosso encontro com a palavra. Nós estamos aqui estudando a lição da Escola Sabatina. E hoje nós temos o privilégio aqui de começarmos mais um ciclo de estudos aqui da Palavra de Deus através da Escola Sabatina, e nós estamos no novo trimestre, começando agora aqui com esse tema Vida, Morte e Eternidade, e esse aqui é a nova lição, novo guia que nós estaremos utilizando nesse trimestre, e nós agradecemos então a presença de cada um de vocês. Nós temos aqui os nossos queridos professores, professora Rosângela, professor Renato, estarão aqui compartilhando também um pouco, da experiência que eles tiveram com o estudo da lição dessa semana. E para nós começarmos então aqui esse encontro com a palavra, eu convido cada um de vocês nesse momento a junto comigo fecharmos os olhos e vamos juntos falar com Deus. Querido Deus e bom Pai, nós temos aqui um grande privilégio que o Senhor nos concede através do Espírito Santo de nos reunirmos aqui nesse lugar e nessa transmissão, e clamamos ao Senhor agora por ajuda, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender essas verdades, Pai, que temos e encontramos aqui na Tua Palavra, que o Senhor nos dê o poder para colocar em prática na nossa vida também, para darmos um bom testemunho daquilo que o Senhor tem nos concedido, que é a graça de podermos, o privilégio que temos de aprender sobre o amor do Senhor, sobre o que o Senhor tem planejado para salvar a nossa vida. Entregamos tudo em Tuas mãos, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, meus amados irmãos. Então nós estamos aqui num novo desafio, Tivemos uma lição aí do trimestre anterior, excepcional, maravilhosa, em que ela nos ajudou, Estudando a palavra de Deus, a gente percebeu o quanto Deus cuida dos seus filhos, mesmo passando por grandes dificuldades aí, aflições, angústia. E esse trimestre nós temos um novo desafio agora. Nós iremos falar de um tema importantíssimo para a nossa vida como cristãos, que tem a ver com a questão da morte, Nós vamos falar aqui a vida, a morte e a questão da eternidade. Então nós teremos aí um trimestre inteiro para falar sobre essas questões, e de uma forma especial a primeira lição então vai tratar do assunto da rebelião em um universo perfeito. Uma rebelião que aconteceu, e ali nós temos a origem de algo que trouxe consequências assim catastrófica para o universo inteiro, especialmente aqui para o nosso planeta, o planeta em onde nós vivemos, o planeta Terra. Então, nessa parte introdutória da lição desse trimestre, nós iremos falar sobre essa rebelião. E eu quero começar, então, lendo o verso para memorizar, que nós encontramos ali em Isaías, no capítulo 14, verso 12. Isaías 14, 12 diz: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Nós iremos explorar um pouco mais esse texto aqui ao longo dessa lição, mas eu quero abrir aqui o espaço para os nossos professores, Eu quero fazer uma pergunta de introdução aqui, para a gente ir já começando a pensar em alguns pontos da lição. Diante dessa rebelião que acontece no mundo, no universo que era perfeito, como nós podemos entender essa questão da existência do mal? Será que Deus ele é o responsável pela origem e a existência do mal no nosso mundo? Se Deus ele é amor, como a palavra mostra, como nós pregamos, como nós testemunhamos, por que existe tanta maldade no mundo? E eu quero compartilhar com vocês, eu sei que isso é uma pergunta, e esse é um tema assim, bem complexo de lidar, um tema assim, difícil de se abordar, mas nós tentaremos aqui ao longo dessa lição explorar essa questão aqui e tentar trazer, através da luz da palavra de Deus, algumas explicações, quem sabe, Professor Renato. Pastor, esse tema é especialmente difícil porque ele se coloca além da nossa compreensão, Ou seja, qual que é a origem do mal? Pensando que tudo que existe foi criado por Deus, um Deus que é perfeito, que é bom,
que é justo. Então, qual que é a origem do mal? Muitas vezes nós não temos respostas para várias coisas, mas talvez esse seja um dos pontos mais difíceis. Até no próprio texto da Bíblia, a gente encontra passagens que nos colocam em xeque, né, nesse sentido. Isaías 45, verso 7, eu deixei anotado aqui. Deus está falando, né, através de Isaías para o povo de Israel. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, acho que o desafio que a gente vai ter aqui no decorrer dessa lição, e de certa maneira, de todo o trimestre que vai estar abordando isso, é a gente entender como um Deus que é bom está dizendo aqui, eu crio o mal. Em que sentido, em que contexto que isso acontece? Eu acho que é isso que a gente precisa aprofundar aqui nessa lição. Esse é o desafio. Um desafio que não é tão fácil e simples assim, né? Mas estamos aqui para ver o que a palavra nos diz, né, professora Rosângela, em relação a esse tema. Com certeza. Nós temos aqui um desafio, realmente, como vocês já colocaram, muito grande, porque dizer que um Deus de amor, um Deus que criou tudo perfeito, até coloquei aqui um comentário, que em toda a criação a gente pode divisar, a gente pode verificar as marcas de amor de Deus, né? Ele é muito meticuloso, muito detalhista, muito cuidadoso, sempre para o bem. Então, como é que a gente pode pensar num Deus assim, tendo criado o mal, né? Como o Renato colocou, é difícil nós pensarmos nisso, mas, na verdade, nós temos que pensar que houve, da parte de Deus, a criação da possibilidade para o mal, né, em função do livre-arbítrio, né, que nós vamos discutir também ao longo da lição. Então, essa questão da liberdade de escolha, a questão de nós podermos realmente decidir para que lado nós vamos, né, isso sempre existiu para todos os seres, inclusive aqueles perfeitos também, criados perfeitos, como a gente vai observar aqui no decorrer da lição, né? Então, a possibilidade para o mal, ela existia. E, nesse sentido, talvez, a gente possa caminhar um pouco mais para entender o porquê de Deus dizer que cria o mal. Porque a possibilidade realmente existia a partir do momento em que Ele dá liberdade para que a gente escolha o que quer fazer. E a lição vai abordar ao longo do trimestre, claro, não vai ser, não é o nosso tema aqui, mas muitos assim pensam, o mal começa ali no Jardim do Éden, né? O pecado começou ali e tal, mas ele começa um pouquinho antes. E a lição, então, aborda esse início aqui, essa questão do start, do mal, da maldade, que ele brota num ser perfeito, a criação de Deus. Deus criou todas as coisas, né? Como o professor já colocou aqui. Deus, ele cria o universo, cria os anjos, cria o planeta. E como entender a criação que é perfeita de Deus com as coisas de ruins ou erradas que acontecem aí. Aí a lição, na parte de domingo, a gente tem até ali na parte da introdução, essa ambiguidade, né, que é apresentada, que a gente encontra aí na natureza, entre a questão entre o bem e o mal. De repente você tem ali uma rosa que produz lindas flores e perfumadas, mas que ao mesmo tempo traz ali na sua estrutura os espinhos, que são nocivos e dolorosos, né? Os seres humanos, os próprios seres humanos, né, criados por Deus, claro, depois da queda aqui, eles têm aí um momento em que eles conseguem demonstrar bondade, né, são pessoas amorosas, carinhosas, ajudam os outros, mas de repente essa mesma pessoa começa a impactar a vida de uma outra pessoa assim tremenda, né, sendo violento, rude, enfim. Bom, nós temos um texto aqui que eu queria considerar com vocês e pedir para que vocês acompanhassem aí, né, se você tiver condições, pode ser no seu smartphone, na Bíblia eletrônica ou no livro mesmo. Eu estou aqui com o livro aberto já. Eu quero ler 1 João, capítulo 4, e tem uma sessão longa aqui que eu quero ler para vocês, e essa sessão vai nos ajudar a pelo menos aqui responder duas questões da lição, né? Uma que a gente encontra na parte do domingo aí, uma que a gente encontra na segunda-feira. Então eu vou ler aqui, acompanhem comigo a leitura. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor.
Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nós temos aqui, professora Rosângela, um texto belíssimo aqui, falando, dando ênfase na questão da essência de Deus, que é amor. Agora, a Bíblia nos ensina que Deus é amor, mas como essa certeza pode ser vista na sua criação? Então, como nós falamos, realmente, em toda a criação a gente consegue ver as marcas do amor de Deus. Cuidado, né? A forma como Ele criou todas as coisas, tudo muito perfeito, muito encaixado, tudo muito planejado, né? Tanto é que hoje existe uma corrente que não se titula exatamente criacionista, mas defensora do design inteligente, né? Por conta disso, porque tudo é muito bem planejado, as coisas elas funcionam de uma maneira que realmente assim a gente fica encantado. Mas o fato que Deus é amor não nos isenta de pensar nessa questão do mal, né? De como o mal se manifesta no nosso mundo e as implicações dele. Eu achei interessante que a lição ela vem colocando aqui para nós que há pelo menos 3 implicações básicas nessa questão de Deus como sendo amor, né? Que na verdade não é que Ele tem amor, Ele é amor, é diferente, né? Uma coisa bem diferente da outra. Primeiro ponto diz aqui que o amor, por sua própria natureza, não pode existir fechado em si mesmo, ele tem que ser expresso. Então, o amor, quando ele não é expresso, quando não vamos dizer assim, demonstrado através de atitudes, ele não é amor, não é? Fica uma coisa assim, para si mesmo, egoísta, não tem sentido, né? Agora, Deus, ele expressa isso. E eu achei muito interessante que a lição ela coloca as 2 formas, né? Primeiro, internamente, porque entre as pessoas da divindade mesmo, a gente percebe ali a expressão do amor de Deus, e também externamente, porque Ele se relaciona com todas as suas criaturas. Então, quando Ele cuida de nós, quando Ele provê tudo de que nós necessitamos, quando Ele é o nosso, não só criador, mas sustentador, mantenedor, Ele mostra o seu amor, Ele mostra o seu caráter, né? Mas ainda assim, o mal está ali presente, a gente precisa entender o porquê. Um segundo ponto, né, uma segunda implicação, ele diz aqui que a expressão do amor de Deus, né, tudo que Ele faz, é uma expressão do seu amor incondicional e imutável. Ou seja, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, eu não me esqueço. E diz assim, que nós não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais e não podemos fazer nada para que Deus nos ame menos. Ele continua amando de qualquer forma, não é? Ele é amor, então a expressão dele, do amor dele é imutável, não é? E uma terceira implicação é que tudo que Ele faz expressa o amor dele. Então, aí a lição mesmo diz assim, então Ele não pode ser o originador do mal, do pecado, porque nós sabemos que o mal, ele é o contrário do amor, né? O pecado é o contrário do amor. Mas nós sabemos que, como nós falamos a princípio, na introdução breve que nós tivemos aqui, nós podemos entender que o ser humano tem liberdade, né? Aliás, todos os seres criados por Deus têm liberdade de escolha. E nessa liberdade está a possibilidade do mal, né? Que foi justamente o que nós vimos, que acabou entrando nesse planeta, né? Que, aliás, antes de entrar nesse planeta, surgiu no céu, que é uma coisa difícil, né? O nosso título aqui da lição fala rebelião em um universo perfeito. Tudo era perfeito. Como assim? Como é possível nós pensarmos que o mal surgiu na cabeça de um ser perfeito, não é? A nossa mente ela é muito pequena, ela é muito estreita, ela é muito limitada para tentar entrar nessa questão. Como isso pode ter acontecido? A gente pode ter, claro, algumas ideias. Então, como nós temos a possibilidade de escolha, existe aquela possibilidade. Bom, o pensamento pode até passar pela cabeça.
mas ele não pode morar ali. Ele não pode permanecer e nem criar e nem aumentar a sua influência. Então, talvez esse seja um dos pontos que a gente possa, né, caminhar, explorar, para poder tentar entender um pouco isso. Mas, realmente, assim, é basicamente, eu diria assim, impossível, né? A princípio, a gente entender isso. Rosângela, uma coisa que você mencionou agora, que Deus é amor, né? O texto bíblico que o pastor leu fala isso, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É amor. Interessante que pecado não é simplesmente os atos que a gente pratica, mas pecado é a nossa própria natureza. Sim. Então, nesse sentido, nós somos pecado, né? E Deus é exatamente o oposto disso. A natureza dele é amor. No entanto, quando a gente fala amor, às vezes a palavra... eu não digo nem pelo desgaste que a palavra tem atualmente, mas o próprio conceito de amor, humanamente pensando, humanamente falando, fica direcionado a sentimentos, né? E quando a gente está falando do amor de Deus, a gente não está falando de um sentimento. Não. Né? É um princípio, né? É um princípio, mas veja, é até algo mais amplo, porque o amor de Deus inclui a justiça de Deus. O amor de Deus inclui até a ira de Deus. Inclui tudo isso, porque o objetivo desse amor qual que é? É que o bem sempre prevaleça. Então, quando a gente fala que Deus é amor, a gente está dizendo que Deus sempre quer o bem de toda essa criação, o bem do homem. Verdade. Muito bem, amados. E dentro ainda dessa questão, né, como que a gente pode ter certeza ou ver na criação de Deus esse amor, tem uma pergunta ali, no finalzinho da lição de domingo, no último parágrafo: Deus precisava ter criado o universo? E aí ele fala que, da perspectiva da sua soberania, não precisava. Mas da perspectiva do seu amor, sim, porque a expressão. como que a essência dele é amor? Como que ele pode praticar esse amor, exercitar esse amor, quando tem outros seres para compartilhar disso? Então a obra da criação de Deus vai revelar o seu amor nesse aspecto. É claro que tem as limitações, né? Todos os exemplos que a gente dá para explicar Deus têm as suas limitações, mas imagina o homem ou a mulher, sozinhos, estão ali no planeta, e de repente tem ali tudo criado e tudo mais, mas de repente eles queriam algo mais, eles queriam expressar assim o quanto eles também gostariam de compartilhar do amor que eles têm com alguém. E aí o que vem na mente deles? Um filho. E aí eles planejam um filho. E quando esse filho vem, eles tentam demonstrar todo o amor que eles têm por aquele filho. Cuidado, atenção, né, a criação, tudo isso vai se desenvolvendo ali. Nós, de certa forma, temos essa necessidade também. Nós não somos uma ilha, a gente não consegue viver sozinho, precisamos das pessoas para desenvolver, exercer, crescer nesse aspecto do amor. Sim. Se relacionando com as pessoas, pode ser um filho ou pode ser qualquer outra pessoa. Então, Deus, na sua essência, tem essa necessidade também. Por isso Ele cria os seres. Primeiro os anjos, porque ele se relaciona com eles de uma forma que ele pode expressar esse seu amor, e depois os seres humanos, a obra-prima da criação de Deus, e ali ele cuida, ama, e tanto é que a gente vai ver aqui, né? Esse amor vai muito além, não só cria, mas ele cuida e ele paga o preço de um erro que nós cometemos, né? E ele recebe, né, o salário do mal, do pecado, que é a morte, e ele paga no nosso lugar, mostrando aqui a sua essência, né, o seu amor. É verdade. Então é algo que a gente tem muito forte na palavra de Deus. Deus é amor de fato, e a gente encontra isso na sua natureza criada. Mas nós temos aqui, professor Renato, a questão do livre-arbítrio, né? Que na lição de segunda-feira menciona que é a base para o amor. Nesse mesmo texto que a gente leu aqui, né, onde fala da essência de Deus, que é o amor, o que essa passagem nos diz, né, ou pode nos ensinar sobre a questão do livre-arbítrio, como uma condição para se cultivar o amor, né? E como que é essa relação? É possível amar sem ter livre-arbítrio? O que a gente pode aprender um pouco mais sobre isso? Então, vamos pensar essa questão um pouco de trás para frente, né? Porque essa questão é bastante ampla e é um dos fundamentos que a gente precisa colocar para começar a entender um pouco mais o amor de Deus, né? A liberdade para Deus é um bem em si, é um objetivo em si, não é?
Quando a gente fala que Deus é justiça, Deus é amor, e tudo isso está no escopo de uma liberdade. Ele criou tudo que existe com liberdade. Todos os seres, né? Não só nós, mas os anjos foram criados com liberdade. E isso para Deus é um ponto tão precioso, que vamos pensar o seguinte. Ele permitiu Lúcifer, que era um anjo criado com perfeição, com uma série de talentos, com uma capacidade intelectual ampla, ele permitiu Lúcifer fazer escolhas que fossem ruins, não é? Então ele permitiu. Ele permitiu também que Adão e Eva também fizessem escolhas ruins, que eles pecassem, né? Assim como Lúcifer. E ele permitiu que todas as coisas chegassem no atual estado. Olha a degradação que a gente tem hoje do mundo, na natureza, tudo isso, né? Porque ele permitiu. Então, por um exercício de lógica, a gente tem que seguir por esse caminho. Olha, Deus poderia simplesmente não permitir que essas coisas acontecessem, não é? Ele poderia não permitir que Lúcifer tivesse pecado, ou ter criado os anjos sem essa autonomia moral, né? Ou então ter destruído Lúcifer. A mesma coisa em relação a nós, né? Porque o pecado hoje traz sofrimento, dor, morte, miséria, doença, né? Então, por que Deus permitiu tudo isso? A gente é forçado, pela lógica, a entender que para Deus seria pior, se em nome de não existir morte, dor e sofrimento, ele tivesse que tirar a nossa liberdade. Ou seja, a liberdade tem um peso tão grande para Deus, que ele preferiu permitir as pessoas de fazerem escolhas que sejam catastróficas para si. Ele permitiu Lúcifer fazer essas escolhas que fossem terríveis para ele, e para todos os anjos também, uma grande parte foi arrastado nessa rebelião. Por quê? A liberdade está acima disso tudo para Deus, está acima disso tudo. E eu queria até colocar um ponto que é importante, quando a gente pensa na lei de Deus, quando se pensa em lei, normalmente a gente está falando de restrições, não é? De restrições. E, de certa maneira, é verdade, leis são restrições. Né? Mas é interessante que quando Deus vai apresentar ali o resumo das leis, que é os 10 mandamentos, que a gente vê no Êxodo e no Deuteronômio, ele faz uma pequena introdução que mostra ali, primeiro, antes de apresentar leis, ele apresenta qual que é o objetivo das leis. Então, quem lembra do Êxodo 20, né? O verso 2 começa assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que ele está falando ali? Ele está apresentando o objetivo da lei, que é tirar você da escravidão. Ou seja, te trazer a liberdade. Te trazer a liberdade. E daí a lei vem como? O caminho para você alcançar essa liberdade. Então pode parecer um pouco paradoxal que Deus apresente a lei, que traz restrições, como sendo o caminho para você alcançar a liberdade plena. Mas quando a gente olha para o mundo de hoje, mundo que clama por liberdade a qualquer custo, né? E também, paradoxalmente, vive escravo do pecado, escravo de uma maneira mais plena que a gente possa imaginar, uma escravidão terrível. Né? Por outro lado, quando você quer servir a Deus, quer se colocar numa posição de servo, portanto, abrindo mão de certas coisas, porque as leis que um servo tem que seguir são as restrições, aí você se encontra no caminho da liberdade. Não é? A liberdade verdadeira, resumindo isso tudo, a gente só encontra através das leis de Deus, as quais refletem o caráter de amor dele. Então, as coisas estão todas ligadas. Né? Para Deus não existe nada mais importante que a liberdade. E é isso, e é nesse contexto que ele diz, eu sou amor. É nesse contexto. E olha que coisa assim bem curiosa, né, dentro desse ponto aí, porque Deus ele dá liberdade para a gente. Se não fosse assim, ele não era amor, isso não seria amor. Sim. E é exatamente isso que a gente vê na ação desse anjo. Lúcifer. Primeiramente a gente tem aqui esse adjetivo dele, anjo de luz, Lúcifer. Porque qual a acusação dele? É exatamente o contrário dessa perspectiva que a gente está tendo aqui. Que as leis de Deus não eram justas e tiravam a liberdade. E tiravam a liberdade. As pessoas não podiam ser quem elas são, livres. E olha onde que... Né,
A gente vai entrar nesse ponto mais especificamente, mas olha onde entra o intento de Lúcifer, Satanás, o diabo, aonde que ele vai, qual o ponto que ele ataca? Na essência de Deus. Deus é amor, e esse amor dele, compartilhado com os seus seres criados, dando liberdade para essas pessoas, mas ele vai exatamente no contrário. Não, Deus está aprisionando a gente. Mas é algo que não tem aqui nenhum... Mas, pastor, essa acusação, a gente vê a inteligência do inimigo, a perspicácia dele. É uma acusação inteligente porque, num primeiro momento, se a gente parte do princípio, né, que as leis são restrições, cabe um entendimento primário de que as restrições estão tirando a liberdade. Mas veja, eu vou fazer um exemplo do casamento, né? Quando você faz uma escolha de se casar, você está escolhendo ali seu cônjuge, né? E você quer se casar para viver a plena liberdade do casamento. No entanto, quando você escolhe uma pessoa para se casar, você está abrindo mão de todas as outras. Tem até um ditado popular que fala, cada escolha é uma renúncia, não é? Então, quando você escolhe se casar, você está abrindo mão de todas as outras pessoas. Quando você escolhe servir a Deus, escolhe seguir a lei de Deus, você está abrindo mão de outras coisas. Então, nesse sentido, é verdade que você está perdendo uma liberdade, mas você está perdendo uma liberdade para conquistar uma outra liberdade muito mais ampla, não é? É verdade. Então, a maneira com que o inimigo coloca os sofismas é uma que a gente tem que sempre estar atento. Verdade, isso mesmo. E essa ingratidão misteriosa, hein, professora Rosângela, que é o assunto nosso aqui de terça-feira. Eu já separei aqui o texto, Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Eu vou ler dos versos 12 ao 15 só, né? A lição pede para a gente ler até o verso 19, mas eu vou ler os primeiros aqui, porque já a gente vai chegar no ponto que a gente precisa aqui, né? Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 12, diz: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. E o verso 15 diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O que nós podemos, professora Rosângela, aprender dessa passagem sobre a origem do mal? Então, como nós falamos no início, é realmente um mistério. Você pensar num ser perfeito que estava diante de Deus, quer dizer, não havia desculpa para falar assim, olha, eu não conheço a Deus, porque nós temos ainda essa desculpa, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu não conheço plenamente a Deus, como eu posso fazer para conhecê-lo? Mas eles conheciam a Deus, eles conviviam com Deus, conviviam ali o tempo todo com Deus. No entanto, aquele pensamento surgiu na mente dele, né? Como já foi colocado aqui, esse pensamento de, olha, está havendo alguma restrição, eu tenho que encontrar um caminho melhor, etc. Mas o fato é que quando o mal surgiu, e foi realmente de uma forma inexplicável, né, no ser perfeito, o próprio texto diz, você era perfeito, até que se achou iniquidade em ti. Como é isso? Né? Como é que a gente pode entender? No ambiente perfeito, dentro de condições absolutamente perfeitas. É um mistério, realmente, nesse sentido. Quer dizer, nós não podemos pensar assim, não, o pecado surgiu por isso. Se nós tentarmos explicar a origem dele, se nós tentarmos justificar o surgimento dele, nós vamos estar tomando uma atitude totalmente contrária à vontade de Deus. Porque o pecado realmente ele não tem explicação. Não tem explicação. Inclusive, Ellen White diz, né, que quando nós tentamos, de alguma forma, explicar ou justificar o pecado, nós estamos colocando, vamos dizer, até Jesus de lado. Porque ele não precisaria ter vindo aqui, se houvesse possibilidade de explicar o pecado, de explicar o mal. Né? Mas eu vejo uma coisa que é muito interessante no verso 16, que diz assim, por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Eu fiquei pensando um pouco nessa expressão, né, na questão do comércio. O que aconteceu? Ele
trouxe esse pensamento à mente, nós não sabemos como, mas esse pensamento surgiu na mente desse ser perfeito, e ele foi deixando que aquilo florescesse, que aquilo crescesse mais e mais. Aquela história de Lutero, né? Você pode deixar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas não pode deixar que eles façam ninho. E a gente percebe que o caso de Lúcifer foi exatamente isso. O pensamento passou, mas ele não poderia ter deixado que aquilo continuasse. Eu penso assim, que ele deveria ter feito o quê? Ter procurado a Deus, ter colocado para Deus aquilo que ele estava pensando. É que eu estou pensando, por que eu estou pensando isso? Né? Ou até onde isso pode me levar? Enfim, ele devia ter procurado Deus, mas não foi o que ele fez. Aí vem essa expressão comércio, que é interessante, porque a gente pensa em comércio como comprar e vender. Então, o que aconteceu? Ele teve essa ideia e ele começou a vender essa ideia para outras pessoas, para os outros companheiros, né, para os outros anjos. E aquilo foi se ampliando, ampliando. Eu até anotei aqui para comentar. Ele fez o quê? Ele vendeu, ele comprou essa ideia e ele vendeu essas ideias equivocadas sobre o Criador, e quanto mais ele vendeu, mais ele foi se perdendo. E outros, infelizmente, acompanharam nessa escolha também. Então, o que a gente pode entender, claro, aqui nós sabemos que Ezequiel utilizou uma linguagem metafórica para explicar, né, a origem do mal em Lúcifer, né, num anjo que era perfeito, um querubim cobridor, como nós sabemos. Né? E aqui na lição diz assim: Lúcifer foi criado perfeito, e isso incluía a sua capacidade de escolher livremente. Então, de novo, a gente toca no livre-arbítrio. Né? Se ele fosse um autômato, um robô, que fizesse somente aquilo que Deus... Né? Não, você vai para cá, vai para lá, e ele não tivesse escolha, não teria sentido. Né? Aí ele teria razão, né, das acusações. Exatamente. Aí ele diz assim, mas não mais satisfeito com a forma como Deus o criou e o honrou, ele perdeu sua gratidão para com o Criador e desejou receber mais reconhecimento do que merecia. E eu fiquei pensando, perder o senso de gratidão e o reconhecimento de quem Deus é. Quando nós perdemos esses dois aspectos, o pecado está instalado. Não é? É o senso de quem Deus é. Ele se esqueceu de que Deus era o Criador, que Ele sabia todas as coisas. Como eu acabei de falar, ele poderia ter ido até Deus e falado, olha, estou pensando isso. Deus já sabia, né? Mas ele poderia ter se humilhado e colocado para Deus, estou pensando isso, até onde isso pode me levar? Então ele perdeu o senso, né, o reconhecimento de quem Deus era, e perdeu a gratidão. Porque até ali, o que eles faziam? Eles louvavam a Deus o tempo todo, eles adoravam a Deus o tempo todo por quem Deus era. Eles eram gratos, né? E eu acredito que isso, para nós hoje, é uma lição também. Porque nós, muitas vezes, nos afastamos de Deus quando nós perdemos esses dois elementos também. O senso de gratidão e o reconhecimento de quem Ele é. Quando a gente envereda por esse caminho, aí fica muito complicado voltar depois. Foi o que aconteceu com ele, né? E o preço foi muito alto, né, professor? Muito alto. Renato, nós temos aqui o texto de Isaías, por exemplo, que é um texto que a gente sempre usa também para falar sobre esse episódio, né, que aconteceu com esse anjo, Lúcifer. Ezequiel usa ali uma situação local, real, né, de um rei, né, terreno, mas todas as características que nós encontramos ali se aplicam a esse momento desse anjo. E Isaías também tem esse texto que eu vou ler agora em Isaías capítulo 14, a partir do verso 12 até o verso 15, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, professor Renato, né, quais foram as consequências de longo alcance desse orgulho que Lúcifer desenvolveu, né, que surge ali nele, enquanto ele estava ali no céu? Quais foram essas consequências, tanto no universo quanto aqui para o planeta Terra? É interessante que tanto no texto de Isaías quanto no texto de Ezequiel, o texto está narrando um episódio terreno que acontece ali, né? Com uma pessoa que exercia poder aqui na Terra. Em determinado momento, essa narração se desloca para um plano universal,
Então, começa falando de algo local, de um rei, e de repente a linguagem muda, né? A conotação claramente assume ali um ar transcendental, e a gente começa a entender que está falando de algum outro ser, que não era só aquele rei ali local, né? Os dois textos trazem muito fortemente a questão do orgulho, né? Então, serei semelhante ao Altíssimo, colocarei meu trono nas mais altas nuvens, né? Então, o orgulho é algo terrível, né? Então, nisso que a Rosângela comentou agora, já ficou implícito, né? A malignidade do orgulho, porque ele impede a gente de reconhecer quem somos, a nossa miséria, nossa necessidade incondicional da graça de Deus, impede a gente de reconhecer nossos erros. Exatamente, isso que eu... Impede a gente de reconhecer nossos erros, nossas fraquezas e limitações, e impede a gente de ter gratidão. Sim. Não é? Exatamente. Por um lado, e a gente aí, sempre... Professor Renato, claro, só para acrescentar que tudo isso que você falou vai levar então esse ser ou essas pessoas a se tornarem egocêntricas. Né? Então começa com esse orgulho. Eu pisei na bola, mas eu não vou reconhecer, não vou voltar atrás. Sim. E aí isso vai levar ele a se promover, a querer para si, porque o texto fala que o eu várias vezes, né, pelo menos 5 vezes, eu subirei, eu colocarei o meu trono. Então o egoísmo vem logo na questão. Então são essas duas a raiz, né, do pecado, o orgulho e o egoísmo. E é interessante que para a gente alcançar a graça de Deus, a gente tem que ter humildade, né? A gente sempre fala aí na nossa classe de estudos, né? A virtude número 1 do cristão. Mas também tem o pecado número 1, aquele que é o preferido de Satanás. Por quê? E aí Satanás já, e não mais Lúcifer, mas a Satanás como o adversário. Né? Porque ele sabe que esse é um caminho que leva a pessoa a fechar portas para Deus. Né? Leva a pessoa a se virar de costas para Deus e não mais ouvir a voz de Deus. Né? Agora, respondendo diretamente à pergunta, né? O que o orgulho trouxe? Olha, o orgulho de Lúcifer, né? No início, na rebelião do céu, trouxe à existência não o mal, porque o orgulho já era o mal. Né? É aquela pergunta que a gente não tem resposta. Né? Mas o que então gerou o mal, que era o orgulho? A gente não tem essa resposta. Mas ele trouxe à existência um conflito. E um conflito... que inicialmente tinha uma natureza ali mais local, mas que conforme a gente vai entendendo no desdobramento do texto da própria lição, ele vai colocando isso, esse conflito se alastrou, né? Se alastrou na medida que Lúcifer e os anjos que seguiram ele foram expulsos do céu, e esse conflito chegou aqui até a terra. Então, quando a gente mencionou antes, né? O pecado traz morte, dor, sofrimento, miséria, tudo de ruim que acontece, todo tipo de catástrofe. E Deus prefere isso ainda do que não ter liberdade, não é? Mas tudo isso teve início no pecado chamado orgulho. Então, vou dizer mais uma vez que a Rosângela já disse, eu tinha pensado isso, né? A gente pode deixar que os corvos voem sobre as nossas cabeças, mas não podemos deixar que eles façam ninhos. É assim o pecado do orgulho. A gente pode ser tentado por esse pecado, mas quando esse pecado bate a nossa porta, a gente tem que clamar em nome de Jesus para Ele nos conceder a vitória, porque esse pecado é muito perigoso e esse pode afastar a gente de Deus de uma maneira que a gente pare de ouvir a voz de Deus. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Verdade. Muito bem, meus queridos, nosso tempo aí voou e a gente teria tantas outras coisas para falar aqui, ainda para acrescentar, mas agora a gente quer fazer esse fechamento indo para a parte final, porque o preço disso tudo aí não ficou só ali, né, no céu, no universo, mas se estende, vem aqui para a terra. E lá em Apocalipse capítulo 12, a gente tem essa descrição desse conflito cósmico que trouxe tudo isso daí. Como a gente já falou aqui, isso é um mistério da iniquidade, mas foi isso que resultou a queda desse anjo, Lúcifer, perfeito, veio para cá a queda do homem, Adão e Eva, e por isso que nós estamos hoje padecendo as consequências disso, né? Então, capítulo 12 de Apocalipse, ele fala, ilustra exatamente essa guerra, esse conflito cósmico, começou lá no céu, e se estende para a terra, ali no Jardim do Éden, e ele vai até o final, até o povo remanescente do tempo do fim, né? E essa é a primeira lição só do trimestre.
Teremos Muita coisa ainda. muitas outras coisas que virão pela frente. Na semana que vem a gente vai falar sobre a morte, né? Como que ela começa ali no Jardim do Éden. Mas eu queria que vocês falassem as últimas considerações de vocês sobre esse tema, né? Para nós fecharmos aqui e nós orarmos na sequência. Eu me lembrei de novo daquela expressão que eu citei antes, né? Do comércio, da gente perceber, então, inclusive Ezequiel fala e Isaías também, então a multiplicação do comércio, em que sentido? Então, aquelas mesmas ideias que ele conseguiu disseminar no céu, ele trouxe para a terra, e então disseminou a dúvida, a descrença e a desobediência. Né? E ele continua trabalhando essas ideias e continua disseminando isso até hoje. Né? E muitas pessoas até pensam assim, nossa, mas se ele sabe que ele já está vencido, por que ele continua lutando? Porque ele quer levar o maior número possível de pessoas para a mesma situação que ele. Né? Então, a dúvida são 3 Ds, né? A dúvida, a descrença e a desobediência. Então, ele continua disseminando isso. Né? E infelizmente, a arma mais forte que ele tem para, infelizmente, conseguir cooptar pessoas para o seu lado, né? Através desses 3 elementos. Então, nós vamos estudar ainda ao longo do trimestre, vamos ver que existe, apesar de tudo, né, uma saída para tudo isso. Né? Graças a Deus existe uma saída para isso. No Apocalipse 12, que o pastor mencionou, começa a contar ali que o conflito veio para a Terra. Né? Mas o próprio livro de Apocalipse também conta o desfecho final disso. Exatamente. Não é? A gente vê ali no Apocalipse 19, quando a gente tem a última grande batalha, né? Uma reedição da batalha, vamos falar assim, do Monte Carmelo, onde tinha Elias sozinho contra lado, todos os profetas de Baal. Não é? E no Apocalipse conta o quê? Que a gente tem um ser ali, que é o comandante dos exércitos, aquele que sai uma espada da boca dele, ele é o que luta pelo seu povo. Né? Sim. Então, a nossa esperança tem que ser essa. Né? A gente já tem o desfecho ali revelado na Bíblia. Então, que Deus possa nos abençoar, né? Amém. Que quando Deus tiver essa vitória, nós sejamos vitoriosos nele, e ele vai voltar para buscar os seus filhos, os seus servos, para trazer a vida também de volta àqueles que descansaram, buscando servir a Deus. Para quê? Para que a gente viva por toda a eternidade com o nosso Deus. Amém. E amados, para encerrar, eu quero ler aqui essa parte final da lição de segunda-feira, o último parágrafo. Porque Deus, ele é amor, é isso que a gente, né, tem certeza, clareza aqui através das Escrituras, não há dúvida disso. Deus não ordenou a existência do pecado, ele apenas permitiu sua existência e na cruz tomou sobre si a punição máxima pelo pecado, o que o habilitou a erradicá-lo em definitivo. Nas dolorosas reflexões sobre o mal, nunca devemos esquecer que o próprio Deus pagou o preço mais alto pela existência do pecado e sofreu em decorrência deste mais do que jamais sofreremos. Verdade. Esse é o grande amor de Deus para com todos nós, que possamos então descansar em paz nesse amor, na certeza de que esse amor nos levará de volta ao planejado por Ele lá na eternidade, que era de seus filhos viverem em harmonia plena, vida plena, em abundância para todo sempre. Sim. Isso é possível hoje se crermos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe. Nós iremos orar então para encerrar a nossa lição de hoje. Querido Deus, muito obrigado mais uma vez pela graça do Senhor, pelas revelações da Tua Palavra, e o que nós temos é suficiente para anunciarmos, pregarmos, para todas as pessoas testemunharmos de que o Senhor é amor. Amém. O Senhor sempre foi amor, a Tua essência é o amor. Amém. O Senhor expressa esse amor de várias formas, de várias maneiras, na natureza, na criação da Tua obra criadora. Na Tua lei nós encontramos a expressão do Teu amor. E por favor, ó Deus, queremos que esse amor que nós recebemos do Senhor, nós queremos compartilhar com o nosso semelhante de alguma forma. Amém. Há muitas coisas que não entendemos, mas o que nós entendemos queremos praticar. Queremos viver esse amor para assim pregarmos esse evangelho, para que todas as pessoas tenham a sua oportunidade de salvação, para nós vivermos eternamente ao lado do Senhor. Amém. Nos dê um bom restante de dia. Na Tua presença nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.